Olá pessoal, sou Flanker Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal, quem gostar, porque é muito importante para a seção do conteúdo, a plataforma do YouTube, não é? E vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Gramsci. Gramsci, suas denúncias e sua tragédia pessoal, tá? Antônio Gramsci, para quem não sabe, filósofo italiano que nasceu em 1891 e morreu em 1937, tá? Eu vou tentar gravar esse programa em duas partes, porque demanda muito tempo, demandou muito tempo de pesquisa, e a maioria dos escritos de Gramsci, com exceção dos cadernos do cárcere, né, existe em português, tá? É, a literatura pré-cárcere, né, que vai até 1926, não tem nada ainda de escrito no Brasil, né, os cadernos de anotações, e os escritos, né, que são divididos em duas datas, né, e eu vou falar um pouco do que Gramsci previu, né, com a ascensão do fascismo na Itália de Mussolini, tá? E o que custou, no segundo capítulo, o que custou a Gramsci, né, essa visão crítica que ele tem a respeito do fascismo, né, e o que aconteceu, tá? Vamos lá. Eu vou ler, porque eu fiz bastante anotações, tá? E aí é um pouco difícil, vou tentar explicar anotação por anotação, tá? Então, o conceito de Gramsci, como ele viu o fascismo, né? No período pré-cárcere, né? Antes dele ser preso, tá? Em 1921, ele vai dizer o seguinte: trata-se da ineficiência do socialismo na compreensão do fascismo e, portanto, a falta de estratégia das esquerdas para combatê-lo. A dúvida dos socialistas em acreditar que a burguesia italiana se aproximaria ou apropriaria se apropriaria da cadela do fascismo. As instituições democráticas deteriam o fascismo ou não. Tá? Então Gramsci tinha muita dúvida em relação a se as instituições democráticas sucumbiriam ou não, né, a chamada, como Bertolt Brecht dizia, cadela do fascismo. Tá? Vale lembrar que na visão marxista, né, Gramsci é marxista, na visão marxista o Estado é burguês. Né? Então o Estado está sempre aderindo ao status quo. Né? Em 1921 ainda há a fundação do Partido Comunista Italiano, tá? Em 1921 ainda Gramsci denuncia a violência e assassinatos contra membros da associação sindical, da empresa sindical, né? A perseguição ao Partido Comunista, exterminação de membros do Partido Comunista, né? Italiano, e o amplo apoio do Estado. O Estado está apoiando o fascismo e, consecutivamente, a alta burguesia também e a pequena burguesia também apoia o fascismo. Tá? E aí Gramsci vai dar nome aos culpados. Tá? Esses conceitos, inclusive, vale lembrar que está na crítica na filosofia do direito de Hegel, né, do Estado burguês, está na, na questão judaica, também do conceito burguês, onde Marx faz alusão a Bauer, né, a questão da emancipação social, a emancipação humana, que está acima da emancipação política e emancipação religiosa. Né? Em 1931, Trotsky vai reconhecer o único que previu, né, essa violência do fascismo, não é? Foi Antônio Gramsci. Né? Em 1931 ele já está preso. Tá? E aí a gente vai tentando ver essas características e casar com a situação do Brasil de hoje. Em março de 1931, Gramsci classifica o fascismo como a expressão da revolta da classe média. Na esfera internacional, a tentativa de resolver os problemas da produção e de troca da burguesia através de rajadas de metralhadora e tiros de pistola.
tá? Por quê? Né? O modo de produção e distribuição de mercadoria faz parte do ganho do capital. O capital em si não gera riqueza, o que gera é a mercadoria e a troca da mercadoria e a circulação. É aí que vai se gerar mais-valia, com exceção da pequena burguesia, né? Que Marx também vai dizer no volume 3 do Capital, a pequena burguesia, que são os comerciantes, que não gera mais-valia, porque geralmente são negócios de família, né? Dirigido por famílias, né? E controlado por famílias que trabalham dentro desses estabelecimentos. Vamos lá. Para Gramsci, todos os países, né, o pequeno extrato da mercadoria, ou aliás, da burguesia, vão apoiar a ascensão do fascismo, e não vai ser diferente a pequena burguesia alemã que vai apoiar, né, e a Baviera, né, burguesa também, vai apoiar a ascensão do nazismo na Alemanha, tá bom? Vamos lá. Gramsci vai dizer que não seria possível a ascensão do fascismo se não fosse a anuência não só dos partidos de esquerda que haviam perdido a eleição e tentam um acordo, um pacto, né, um pacto de não agressão entre o fascismo e o socialismo, mas também do aparato estatal. Tá? E o aparato estatal, vou falar inclusive na tragédia de Gramsci, né, na parte 2, né, como o Estado está agindo, né, inclusive para criminalizar Gramsci, tá bom? E aí a gente vai vendo o que acontece com o ex-presidente Lula, né, com a Dilma e etc, etc, né? E aí Gramsci fala uma coisa que é característica do fascismo também, tá? A experiência histórica não vale para os fascistas, diz Gramsci. Por quê? Né? Para o pequeno burguês que não conhece história, a ilusão alimenta é o alimento tenaz da consciência coletiva. Tá? Então, a história não adianta, porque eles não são conhecedores da história. Tá? Então, a fofoca, né, o diz que me diz, né, é o que alimenta a cadela do fascismo, e não vai ser diferente no Brasil, que o que alimentou a eleição foram os fake news. Né? Lá é um fake news de fofoca, aqui é um fake news de celular, né, espalhar notícias falsas. Vale lembrar que o último relatório, a última pesquisa, né, publicou que 40% das notícias que a direita publicou eram falsas e 3% que as notícias que a esquerda publicou eram falsas. Né? Vamos lá. Então, é o alimento tenaz da consciência coletiva. A história ensina, mas não tem alunos. A história ensina, né? E aí Marx vai dizer, a história quando acontece pela primeira vez é uma farsa, e a segunda, quando ela acontece, é como uma tragédia, tá? Só que a gente pega bolsomínios ou fascistas daquele momento da história, não adianta você explicar a história, porque eles fugiram da aula de história. Eles estão aquém da história, eles não conhecem a história. Né? Eles não conseguem entender que a história da humanidade é a história da luta de classes, e que vem desde a Roma Antiga, passa na Idade Média, na Idade Moderna, e ganha corpo na Revolução Francesa, consolidada por Napoleão Bonaparte, mais tarde por Luiz Bonaparte, onde Marx vai escrever o 18 Brumário de Louis Bonaparte, a Guerra Civil na França e tantas outras, a resistência à Comuna de Paris, não é? Que aí eu volto a dizer um outro dia sobre isso, tá bom? Em abril de 1921 ainda, né? O fascismo, segundo Gramsci, é a expressão do atraso e da decomposição social, a canalização antissistema para uma perspectiva reacionária. Tá? Então eles vão criminalizar o sistema, vão dizer que tudo é corrupto, nada presta, né? Justamente pela falta de conhecimento histórico, e essa é a saída que encontram quem? Os reacionários. Quando a gente vê o que eu estou falando aqui, isso se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Tá? A negação, o PT quebrou o Brasil, a esquerda quebrou o Brasil, como se o Brasil começasse a existir somente a partir de 2002 e antes não tivesse história, tá? Então isso é uma negação da história, porque se fugiu da sala de aula na época da história. Vamos lá. Ainda segundo ele, o fascismo apresentou como antipartido, abriu suas portas para todos os candidatos e prometeu impunidade. Né?
Então, o fascismo abriu oportunidade para muitos, e aí a gente vê Janaína Pascoal, Joyce Hasselmann, né, Alexandre Frota, todos eles entraram no PSL na onda Witzel, na onda, né, e a eles foram prometido impunidade, e né, o próprio filho do presidente pratica atos criminosos toda hora, atentando inclusive contra a Constituição, e não são punidos. Tá? Sérgio Moro, né, faz atos que vão contra a Constituição, inclusive a tentativa de prisão da presidente Dilma sem mandato, sem autorização da Justiça, né, indo totalmente contra a Carta Magna, que é a Constituição, e que diz claramente no seu artigo 5º, lá no parágrafo 55, né, que todo processo, ninguém pode ser preso antes do processo ser transitado e julgado, salvo o preso ameace, né, ou represente ameaça à sociedade. Vamos lá. Permitiu que uma multidão cobrisse com um verniz de idealismo vago e nebuloso o transbordamento selvagem das paixões e dos ódios dos desejos. Veja como o país ficou depois de 2018, né? 2019, os antagonismos e o acirramento, principalmente do lado da direita, em criminalizar, em atacar, em ameaçar, né, as pessoas que pensam diferente e classificá-las, por exemplo, banqueiro classificado como comunista, meios de comunicação que detêm meio de produção como comunista, né? Toda essa visão já era de conhecimento, já era de reflexão de Antônio Gramsci em 1921, tá? Há quase 100 anos atrás. Então a história se repete como uma farsa, né? Ela está se repetindo como uma farsa, né? O fascismo se torna, então, bárbaro e antissocial por camadas de nossa sociedade, que ainda não passou pela formação da escola e um Estado organizado, tá? Então, geralmente as pessoas ou que tem pouca conhecimento e reflexão da prática escolar, ou que quando esteve na escola muito jovem não teve essa noção de política. A juventude ainda que não tem uma noção de política, né? Não tem uma noção de entendimento de que é direita, de que é de esquerda, de que é fascismo, protofascismo, o que é o liberalismo, neoliberalismo, e opta, né, por um caminho mais fácil de promessas que não são realizáveis para a melhoria da condição social de toda a sociedade, tá bom? Esses argumentos sociais ainda não são direcionados para a adesão aos fascistas. São cooptados por largas escalas por fofocas, fake news daqueles tempos. Aqui não cabendo o anacronismo, tá? Por que não cabe o anacronismo? O anacronismo é você pegar uma situação dos dias de hoje e tentar colocar no passado. Por exemplo, dizer que Marx era um cara racista, né? O Marx é um homem do seu tempo e o julgamento de chamá-lo de racista, naquele tempo, é anacrônico, porque o conceito de sociedade mudou, né? Mas aqui esse anacronismo não, porque é uma realidade que ocorre ainda nos dias de hoje, ok? Gramsci faz uma definição do fascismo, caracteriza o fascismo por 4 elementos. E aí eu vou falar dos 4 elementos na próxima gravação, e na terceira gravação e última eu vou dizer da tragédia que acontece com Antônio Gramsci, tá? Filósofo italiano que nasceu na Sardenha, né? E que previu a cadela do fascismo e os mal que ela causaria à Itália e ao mundo. Ok, pessoal? Quem gostou deixa o like e até a próxima.